Olá, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos estar trabalhando mais uma aula de Cristologia Bíblica, tá bom? E nós vamos estar trabalhando e abordando o assunto Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E nós temos aqui dois tópicos, logo no início, que nós vamos estar tratando aqui: a era cristã e as definições de tempos e períodos. Olha só que legal. Em um período, tá? Que marca sistemas, ele se computa por intervalos de tempos determinados, com base em princípios astronômicos. Os calendários são baseados em unidades de tempo heterogêneas. Exemplo, as resoluções da Lua ou a translação aparente do Sol, conforme são apresentados pela ciência moderna. A escolha das unidades de tempo para priorizar a história e lógico em alguns casos e resultados do âmbito em outros. Então, sendo assim, a utilização da era cristã, a E.C em maiúsculo, é um âmbito entre escritores do Ocidente. Então, daí nós temos a definição da era cristã. Agora nós vamos aqui para algumas definições de tempos e períodos. A fim de que entendamos o que significa a expressão plenitude dos tempos, encontrado em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nós faremos aqui algumas definições. Vamos lá, primeira definição. Na antiguidade, a datação dos anos partia do início de certos reinados. Os romanos, eles contavam os anos a partir da fundação de Roma. Os gregos usavam como referência os Jogos Olímpicos. É bem verdade que a cronologia cristã firmou-se definitivamente no fim da Idade Média, mas não é a única que existe. Os árabes contam os anos a partir da Hegíria, fuga de Muhammad, vulgarmente chamado Maomé, para Medina, em 16 de julho de 622 da era cristã. A aceitação universal da cronologia cristã fez com que os anos anteriores ao nascimento de Cristo passassem a ser contados de trás para frente, tá bom? Vamos lá, trabalhando sobre definições de tempos e períodos, nós vamos abordar aqui algumas características importantes: geração, idade, época, período e etapa, fase e tempo, dispensação e eternidade, tá bom? Então vamos começar aqui por geração. O que é uma geração? É um período de 25 a 30 anos que corresponde a uma geração, tempo em que os indivíduos passam a constituir família e geram filhos. Um século engloba 4 gerações. Entre os teólogos, existem opiniões de que uma geração cobre um período de 40 anos. Para os judeus, a palavra geração podia indicar a sucessão do pai por um filho. Nós encontramos essa referência em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, e em Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38. Sobre as definições de tempo, também temos a idade e época. Idade é um espaço de tempo durante o qual ocorrerão fatos notáveis. Exemplo, Idade Média, Idade do Bronze, Idade do Ferro e etc.
Em épocas, é um período iniciado por fatos importantes. Exemplo, a época do dilúvio, a época do renascimento, tá bom? Em terceiro ponto aqui nós teremos o período e etapa. A definição de período é o espaço de tempo entre dois acontecimentos ou duas datas, certo número de anos que mede o tempo de modo diversos para cada nação. Exemplo, o período tinita, o período antico. Etapa é a parte de um processo que se realiza de uma só vez. Nós encontramos também aqui a definição de fase e tempo. Fase é um estado transitório, menor que etapa ou período. Tempo divide-se em três partes: passado, presente e futuro. O tempo sem o movimento não seria tempo, seria eternidade. O tempo é, pois, uma espécie de números, mas não é um número descontínuo, é um número contínuo e fluente. Nós encontramos também aqui a dispensação. A dispensação é um período de tempo em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade divina. A frase vem do latim dispensatio, que significa dispensar, distribuir. E em último momento nós encontramos aqui de definição de tempo e períodos também a eternidade. É um atributo que discorre da imutabilidade. O termo denota, com efeito, aquilo que não muda e não pode mudar de maneira alguma. A eternidade é diferente do tempo. O tempo corresponde ao que muda, ao que comporta a sucessão e o que vinha a ser. A eternidade é uma duração, quer dizer, uma permanência de ser, sem nenhuma sucessão, sem começo e sem fim. Vamos lá, queridos, ainda falando aqui sobre a plenitude dos tempos, nós vamos falar aqui sobre o ponto agora, Jesus nasceu em Belém, tá bom? E vamos finalizar aqui com a data do nascimento e a visita dos anjos. Vamos lá. Jesus nasceu em Belém. É bem verdade que a profecia de Miqueias dizia que o Messias prometido aos filhos de Israel nasceria em Belém, que mesmo pequena em dimensões, tornou-se notória pelo nascimento e pela infância de Davi. Olha só que legal. Nela nasceu e cresceu. Contudo, o que mais imortalizou o seu nome foi, sem dúvida, o nascimento de Cristo. A palavra Belém significa a casa de pão, em hebraico, a casa de carne, em aramaico. A cidade de Belém está localizada a cerca de 9 quilômetros ao sul de Jerusalém, tá? Sobre uma colina rochosa, com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Seu nome primitivo era Efrata. Encontramos essa informação em Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 19. Belém aparece pela primeira vez ligada à morte e sepultamento de Raquel, esposa de Jacó. Posteriormente tornou-se famosa pela história de Ruth, bisavó de Davi, nascida ali. Foi essa cidade escolhida por Deus para que nela Maria desse à luz ao seu primogênito, o Senhor Jesus. E é profecia,
em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e profecia sendo concretizada em Mateus capítulo 2, nos versos de 1 a 6. Por isso José, que era da casa e família de Davi, veio a Belém para se alistar com Maria, sua mulher. Lucas capítulo 2, versículo 4 a 5, nos deixa a par essa informação bíblica. Desde esse acontecimento, que marcou a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, essa cidade se fez imortal. Atualmente, há em Belém 2 pequenas entradas que conduzem a uma gruta e a da Natividade, que tem forma retangular e é iluminada por candelabros, uma estrela de ouro com a inscrição em latim: Hic de Mari Virgem Jesus Cristo natus est, que no original do português aqui nasceu Jesus da Virgem Maria. Assinala o lugar do nascimento de Cristo. Uma manjedoura está situada à direita. Tá bom? Então essas informações que nós temos de Belém. A data do nascimento. Desde o início do cristianismo, a cristandade em geral comemora o Natal de Nosso Senhor em 25 de dezembro. Esta data, entretanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus, até os historiadores e teólogos cristãos. Eles insistem em que a data verdadeira do nascimento de Cristo, de acordo com a Bíblia, os pais da igreja, seria no ano 14 de Nissan do ano 0. O dia 25 de dezembro é mencionado na história como sendo o Natal pela primeira vez no ano 354. Na velha Roma, essa data era Dies Natali Invictus, dia do nascimento do Invicto. Segundo as informações de escritores contemporâneos, no princípio do século III, em alguns círculos da igreja cristã se celebrava o aniversário natalício de Jesus no dia 6 de janeiro. Depois dessa data passou a se referir ao batismo, não ao nascimento de Cristo. No século IV foi oficializada a data de 25 de dezembro. Tá bom, querido? Isso aí só para medida de informações. Vamos aqui para visita dos anjos. Corroborando com o que diz as Escrituras em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e Hebreus capítulo 1, versículo 6, Dr. William Cook observava cuidadosamente como foi constante a assistência angelical ao Salvador, encarnado durante a sua vida e ministério entre os homens. No seu nascimento eles foram seus arautos e com hinos exultavam, anunciavam as boas novas de umidade. Lucas deixa isso maravilhosamente bem detalhado em Lucas capítulo 2, dos versos 10 ao 12 e do 15 ao 17. O anjo dirigiu a sua fuga ao Egito e também o seu regresso através de sonhos. Nós vemos isso detalhadamente em Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 20. Na tentação os anjos os serviram, em sua agonia os socorreram, na sua ressurreição foram os primeiros a proclamar o seu triunfo, a sua ascensão, o escoltamento até o trono. Quando ele voltar para julgar o mundo na presente era, formarão o seu séquito. Nossa, que coisa fantástica. É isso aí, queridos. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente aula, mas eu ainda vou fazer um áudio de conclusão, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos para a conclusão aqui dessa aula. Trabalhamos aqui sobre o nascimento de Jesus na plenitude dos tempos. Falamos um pouco aqui sobre a era cristã, esse período de sistema, de intervalos de tempos determinados, e tudo isso com base em princípios astronômicos.
Trabalhamos aqui algumas definições de tempos e períodos, trabalhamos aqui gerações, idades, épocas, períodos, etapas, fases, tempos, dispensações e a eternidade, tá bom? Nós fizemos aqui a definição de cada um desses períodos de tempo. Trabalhamos também o nascimento de Jesus em Belém, as características dessa cidade. Deixamos aqui algumas informações preciosas, que também foi o local de nascimento e crescimento de Davi, mas que trouxe a imortalidade dessa cidade pelo fator de Jesus Cristo ter nascido nela, tá bom? Levamos aqui uma polêmica, que é a data do nascimento de Cristo, né? É bem polêmico até os dias de hoje, há divergências, mas é bem verdade que Cristo, né, ele nasce nos corações de várias pessoas todos os dias, né? É bem verdade que a idade do seu nascimento é bem simplório comparado a que devemos dar a honra, dar a glória, dar o louvor, a exaltação, a adoração verdadeira para ele todos os dias, tá bom? Falamos aqui da visita dos anjos e observamos aqui que foi bem conotativa, né? A ajuda dos anjos em todo o ministério terreno de Jesus Cristo. Interessantíssimo isso, eu aprendi muito nisso, né? O céu esteve, na verdade, né, à disposição e está hoje à disposição do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Querido, desejo a todos uma excelente aula, um excelente aprendizado e vamos para a atividade. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Pastor Marcelo Cordoville.